Mas aí que elas se enganam muito, porque a nutrição ela interfere diretamente na cicatrização. Bem-vindos! Hoje a gente vai começar o Pele, Papo e Ponto. Hoje com a nutricionista Camila. Meu nome é Juliana Luz Vargas, sou cirurgiã plástica especialista em cirurgias corporais e a gente vai falar sobre nutrição e cirurgia plástica. Oi, Ju, tudo bom? Tudo bem? Obrigada pelo convite, adorei. Eu sou a Camila, nutricionista da equipe da Desi Clinic, a equipe da Ju, e eu sou especialista em pré e pós-operatório de cirurgia plástica. Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre nutrição e o quanto a nutrição interfere diretamente no resultado estético das cirurgias. Então vamos começar a falar um pouquinho como se preparar para uma cirurgia plástica. Bom, Ju, eu acho que primeiro de tudo, a gente tem que avaliar o tamanho dessa cirurgia plástica. Porque a primeira coisa que eu avalio na consulta pré-operatória é qual é o tamanho da injúria que esse paciente vai ter. Então, para quem está assistindo, não sabe o que é injúria, a gente pode falar que é o tamanho do dano, né? Do sofrimento que esse corpo vai ter nessa cirurgia. Então, a gente não pode tratar uma cirurgia de uma R24, por exemplo, que é só um implante de silicone, como a gente trata uma mastopexia, às vezes, que você faz um levantamento de mama de 8 centímetros, né? Então tem uma injúria maior, um tempo cirúrgico maior, uma perda de tecido maior, e aí quando a gente vai ali para abdômen, aí isso aumenta ainda mais. Então, uma lipoaspiração com abdominoplastia, com flanco, com costas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cirurgia é essa, né? O primeiro ponto, para entender o tamanho dessa injúria. Cada injúria vai pedir uma quantidade de caloria para que essa paciente tenha uma boa recuperação. No momento de recuperação, não é o momento de pensar em déficit calórico, não é o momento de pensar em emagrecimento. Isso a gente pensa antes, né? Quando a gente está ali no preparo para fazer essa cirurgia. Mas ali no pós, o que eu penso é numa dieta normocalórica ou até um pouquinho mais, levando em conta essa injúria do paciente. Isso é muito importante porque já aconteceu e você estava comigo, uma paciente que as pacientes tendem a não escutar muito a nutricionista no pré-operatório. Elas estão animadas, está chegando próxima cirurgia, elas já chegaram ali no peso, já a nutrição não é um grande foco, mas aí que elas se enganam muito, porque a nutrição ela interfere diretamente na cicatrização. Eu falo para as pacientes que não adianta a paciente estar inflamada, que ela vai responder de uma forma extremamente inflamada. Mais fibrose, mais inchaço, piora da cicatrização. É muito comum cicatrizes queloidianas ou hipertrófica na paciente que já está muito inflamada. E o contrário também é verdadeiro. Se a paciente faz uma grande restrição calórica, o organismo, eu brinco que é um atropelamento de caminhão, né? Como se a paciente realmente fosse atropelada e precisa se recuperar desse atropelamento. Então, o organismo ele tá a 1000 por hora para cicatrizar, se recuperar. E qual que é o problema disso? Quando ela precisa, ela não tem. Então, se ela faz uma restrição alimentar, não tem de onde o organismo tirar essa proteína para cicatrizar, tirar tudo que o organismo precisa para normalizar, para voltar ao seu ideal. E aí é onde tem déficit de cicatrização, com abertura de cicatrizes, às vezes um pequeno ponto, às vezes grandes aberturas, que demoram muito para cicatrizar. Então, quando a gente fala, tem a nutricionista inclusa, a paciente precisa muito abraçar essa oportunidade, porque é uma oportunidade única de realmente uma assistência muito maior, pensando numa recuperação muito melhor. Exatamente. Eu ouvi você falando esse exemplo uma vez, né, ali acompanhando suas consultas, e eu uso ela em toda consulta pré-operatória. Então, é isso que você falou. Muitas vezes elas não dão a importância devida para a nutrição, né? E porque os pensamentos são vários. Então, você que está assistindo aí, você vai acabar se identificando com alguns deles. Então, assim, ah, já que eu já vou operar, eu vou comer tudo que eu quero, né? "Ai, já que eu vou ter que já que eu vou ficar magrinha, então eu não vou comer nada para me manter magrinha",
né. Então são vários os pensamentos sabotadores e também essa nutricionista tá doida, ela vai ela vou É. engordar desse jeito, eu vou engordar desse jeito, né. Porque a maioria dos nossos pacientes são leigos, não são da área da saúde, muito menos sabem de metabolismo e não entendem, né, desse fator de inflamação que a própria cirurgia gera, que o organismo vai estar ali desesperado para recuperar desse trauma, né. E não vai ficar preocupado em ficar acumulando gordura de fato. Então, o que eu digo sempre para elas é: "Olha, a maioria é mãe, né, então eu vou bem onde dói, assim, eu falo dos filhos. Então eu falo assim: "Olha, se o seu filho tivesse sido atropelado por um caminhão, você ficaria restringindo caloria para ele na recuperação?" Porque é isso, né. É. Aí é a hora que elas arregalam o olho, assim, e falam: "Não". Eu falei: "Então, o pensamento tem que ser esse. O seu corpo não sabe se você foi atropelada por um caminhão ou se você foi ficar mais bonita. Então, você tem que entender que este momento de pós-operatório agudo, ali os primeiros 30 dias, não é hora de ficar com esse tipo de preocupação. Depois, sim, a gente pode melhorar ainda mais o resultado, por exemplo, de uma abdominoplastia, de uma lipoaspiração e deixar ainda melhor do que a cirurgia já proporcionou, mas naquele momento agudo, não. É muito importante a gente falar do que a gente vai suspender um tempo antes, porque também outra coisa que elas pensam, esse fato, né? Ah, eu vou comer bastante já que eu vou ser lipoaspirada. Ah, eu vou aproveitar esses últimos dias e comer o que eu quero. Mas 15 dias, 30 dias antes da cirurgia, tudo que a gente faz já reflete no nosso resultado cirúrgico. Então vamos falar um pouquinho do que é importante a gente, né, se policiar, alimentação, álcool e tudo mais. Bom, a primeira coisa que eu falo para elas é a gente evitar alimentos ultraprocessados, eu acho que seria, assim, O top. top um, né. Então tudo que vem de embalagem, tendo uma embalagem, é melhor evitar. Eu sempre brinco quando me falam assim: "Ai doutora, mas às vezes eu não sei o que comer". Aí eu brinco e falo: "Olha, tudo que Deus pôs na terra, foi Ele que fez, pode comer que tá salvo". Se foi o homem que fez, Se intoxicou. duvide. Então vamos pensar, a banana foi o Deus que fez ou foi o homem? Não, foi o homem. Desculpa, foi Deus. Ah, e o trigo, foi homem ou foi Deus? Foi Deus. E a farinha, foi Deus ou foi o homem? Não, foi o homem. Então, a farinha toma cuidado. Eu brinco assim, né. Então acho que primeiro tirar ali os alimentos industrializados o máximo que for possível, né. E aí depois a gente vai, detalhando mais, então a gente pede para tirar glúten, para tirar lactose, para diminuir a cafeína também, porque a cafeína a gente sabe que pode dar uma alteração ali no momento da anestesia, de pressão arterial, né, de ritmo cardíaco, principalmente contando com a sociedade ansiosa que temos hoje, né, com os hiperestímulos que temos. Então eu sempre peço para elas tirarem ali o máximo de café possível 72 horas antes, para não ter nenhum tipo de interferência na hora que chegar lá no hospital, já tá ansiosa, já tá com o ritmo cardíaco mais acelerado, e aí tem entupida de café, vai dar ruim, né. Então tem isso, o álcool, obviamente, que é uma das coisas que mais piora a cicatrização e mais causa inflamação no corpo, Incha muito. incha muito, muita retenção de líquido. Então, basicamente, é isso. Evitar também os alimentos que são altamente fermentadores para o nosso intestino, né? Cuidar da saúde intestinal é muito importante no pré-operatório, já que, por conta da anestesia, a gente tem aí uma leve paralisia, né, da velocidade do trato gastrointestinal. Então, é muito comum que as nossas pacientes fiquem constipadas. Isso gera uma fermentação maior, gera um inchaço maior, Mais dor um abdominal. mais dor abdominal, mais desconforto, mais gases. E aí, se você faz uma abdominoplastia, por exemplo, você tá com um corte enorme de cinta, de placa, e ainda Às vezes com gases, com dor. Então, assim, tudo que a gente pode fazer no pré-operatório para minimizar esse desconforto agudo, ali dos primeiros 3 dias, que é isso, né, Ju? A gente sabe que o ruim, ruim mesmo, é nos 3 primeiros dias ali, depois
As coisas né, começam a melhorar. começa a melhorar e as medicações também ajudam muito, mas esses 3 primeiros dias aí que o corpo leva aquele baque, né, então a gente tenta cercar de todos os lados para que essa paciente fique o mais confortável possível. Tanto que a gente começa os manipulados para o intestino uma semana antes da cirurgia. Uma das coisas que você me falou uma vez e que foi muito legal, porque era uma coisa que eu não sabia, mas que interfere diretamente no meu estado. Sempre soube que o açúcar, ele é muito danoso. Ele é danoso porque ele inflama, ele é danoso, porque ele altera várias coisas do nosso metabolismo, mas uma das coisas muito importantes que você me falou é: o açúcar ele interfere diretamente no estímulo de colágeno. Sim. E uma das coisas que a gente se preocupa muito é quando indicar a tecnologia de colágeno. Então, um Renuvial, um Body Tight, um Ignite, que é o Quantum, agora que saiu recente, um Retraction, Argoplasma, todas as tecnologias elas trabalham com a contração de pele. Muitas dessas evoluções, né, isso começou de forma muito recente, 5 anos para cá, e muitas dessas tecnologias, ao decorrer desse tempo, a gente ficava: "Por que que nessa paciente ele funcionou e nesta daqui ele não funcionou?". Então entendeu-se que, no caminho, a gente precisava selecionar melhor as pacientes. E quando ele ia melhor, né, quando que a paciente respondia melhor? Claro, tem uma questão de qualidade de pele, essa Hum. paciente tem uma pele mais grossa, uma paciente que tem, né, às vezes a paciente morena, negra, respondem muito mais que a paciente muito branca, pele fina e flácida. A pele fina, flácida, muito brancacenta, meio pergaminho, essas são as que respondem de forma, né, pior às tecnologias de colágeno, mas tinha uma questão inflamatória. Bom, por que que nessa paciente aqui, morena, ela funcionou bem e nessa aqui também a morena não funcionou tão bem? E quando você avaliava as 2 pacientes, estava totalmente descompensada, tanto da parte de vitamina quanto da parte nutricional. Às vezes fora do peso, às vezes uma paciente que a gente tinha que lipoaspirar mais. Lembrando que é uma questão de componente conteúdo, quanto mais eu tiro de conteúdo, que é a gordura, mais sobra o componente, que é Uhum. a pele. E aí você veio com esse ponto muito importante do açúcar. E aí me faz pensar ainda mais, né, o quanto esse açúcar é inflamatório e o quanto ele interfere nessas tecnologias. A paciente gasta muito com essas tecnologias. Essas tecnologias são caríssimas. São tecnologias que giram aí em torno de 450.000 a até R$ 1.000.000, dependendo da plataforma. Poxa, a paciente vai pagar caro no tratamento. E aí, em muito pouco tempo de pós-operatório, ela vai e me come um açúcar. Ou ela vai e me come um ultraprocessado. Poxa, o quanto isso realmente vai interferir no resultado final dela, né. Sim. Isso realmente é uma coisa que claramente ainda elas não têm consciência, e aí um dos pontos legais que a gente pode trabalhar, né, nesse amadurecimento de consciência das nossas pacientes e das nossas futuras pacientes com esse tipo de conteúdo que a gente está criando aqui agora, é exatamente isso, né. Porque isso favorece muito o que a gente consegue entregar e manter para elas, né. Eu tenho uma médica amiga minha que ela sempre fala assim: "Ah, difícil não é emagrecer o paciente, difícil é mantê-lo emagrecido", né. E isso também não foge muito do que a gente faz na clínica, porque difícil não é operar o paciente, né. Você é excelente no que faz, é extremamente técnica, faz tudo com excelência, a sua parte vai ser bem feita, isso é inegável, mas o quanto que a gente consegue ajudá-la a sustentar esse resultado, tem muito a ver com o que elas estão dispostas a fazer por isso, né. E esse lado nutricional contribui muito para isso. Então o lance do açúcar, que também é um dos alimentos que a gente pede para retirar, é isso, né, o açúcar ele faz uma clivagem na molécula de colágeno, então realmente ele corta a molécula de colágeno no meio, no momento que ele está sendo sintetizado ali na célula. Então não adianta a gente ficar se entupindo de colágeno, né, nem de proteína e concomitantemente comendo açúcar, vai ser um balde furado, vai entrar por um lado, vai sair por outro, né. E assim, tem muitas pacientes que são eutróficas, que estão em peso ideal, porém elas trocam, por exemplo, um jantar por um doce. Não é porque você não está fora do peso que você não está inflamada, que é o que a gente chama de falsas magras, né. Isso vai interferir na flacidez da sua pele, sim. E o problema é que isso ele é a longo prazo, né. Então assim, o prejuízo é a longo prazo,
E a gente não consegue retroceder. O quanto você já comeu de açúcar e o quanto isso já afetou a sua pele, tá feito. Uhum. O que você pode fazer é frear o processo, pará-lo, né? Não. Então, é importante olhar para isso sim, principalmente essas mulheres com pele de pergaminho que ainda geneticamente já não são favorecidas, né. Então a gente por isso que eu falo que a primeira história da anamnese, né, que nós gostamos tanto, é para isso, porque todo paciente é diferente. E a gente lá na DESE priva muito por isso, né, por personalizar cada tratamento. A gente não pode tratar todo mundo da mesma forma. E isso é outra coisa que as pacientes fazem muito, né. "Ai, porque minha amiga fez assim, ela comeu assim e deu tudo certo". A sua amiga é a sua amiga. E tem um metabolismo da sua amiga, Exato. né, Do então DNA da sua amiga, né. exato. Você é outra pessoa. Então é muito importante olhar para o açúcar no pré e no pós-operatório, chegar na mesa com uma glicose muito bem estabilizada. Todo mundo sabe lá da historinha do diabetes, que se você não tiver com uma boa glicose, você não cicatriza bem as feridas. Uhum. Então o processo cicatricial, ele não é só da pele. O processo cicatricial que a gente pensa é lá dos tecidos mais profundos que você vai mexer. Às vezes uma hérnia que você tira, uma diástase que você costura, tudo isso depende de colágeno para cicatrizar, né. Então não é só a pele. É claro que esteticamente a gente pensa muito na pele, porque no final É o é o que a que a gente gente olha no espelho, mas e lá dentro, é, claro. né. Uma Então das isso maiores conta muito. e uma das maiores preocupações em relação do diabetes e que, quando a paciente está muito consciente da doença e tem todo o controle, né, da glicemia, isso funciona super bem, não é uma contraindicação do procedimento, mas a gente precisa lembrar que no pós-operatório essa glicemia vai na tampa. É normal a paciente ficar hiperglicêmica no pós-operatório, afinal é um trauma. E esse organismo ele precisa se recuperar e ele vai fazer esse açúcar aumentado e tá tudo certo, a gente já tem esse controle. Sim. Muito importante a gente vir com esse controle já do pré-operatório, porque a gente já espera esse descontrole no pós. Obviamente, né, acompanhada. Então a endócrino vai estar acompanhando, a nutri vai estar acompanhando, eu vou estar acompanhando todo mundo para tentar ter o menos pico possível. Sim. Mas ela vai fazer hiperglicemia, inclusive dentro da cirurgia em jejum. Aí os pacientes falam: "Nossa, mas você tá em jejum e mesmo assim você vai fazer o açúcar alto?" Sim. E qual é o problema desse açúcar alto dentro da cirurgia? Aí ele vai refletir neste pós também. Essas pacientes, elas naturalmente elas assim, já possuem um aumento de chance de infecção. Pacientes que são diabéticas descontroladas ou que ficam muito hiperglicêmicas no pós-operatório, tem um aumento de chance de infecção. Essa pele não vai colar de forma adequada e a chance de abertura de cicatrização, abertura de ponto sem cicatrização. Essa ferida vai demorar assim muito tempo para cicatrizar. Você pode investigar que essa paciente está descontrolada. Então, não é só o ato operatório, é o pós-operatório todo influenciado por esse açúcar. Então, a paciente diabética, ela precisa, e de novo, não é uma contraindicação, mas ela precisa mais do que nunca de um olhar muito detalhado para essa doença antes da cirurgia. E não é depois, é antes. Esse processo já tem que ter começado, ó, antes. E não são Exato. 15 dias antes, são vários meses É. antes. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente pode reforçar bastante, né? O quanto que é importante o planejamento, porque as pacientes acabam focando 101% no financeiro, Uhum. né? Então ela se olha quantas histórias eu já ouvi. Eu esperei 5 anos para operar. É o meu sonho essa cirurgia. Poxa vida, que legal! Mas então vamos fazer direito, né. Então são 5 anos de planejamento financeiro, mas junto com ele tem que vir todo esse planejamento também interno, né, de saúde, porque não cabe só ao cirurgião dar conta de tudo isso, e São nem da equipe, 40 né. são 40 anos no mesmo hábito. Agora ela quer em um dia que eu mude com os 40 anos dela, entende? Então assim,
eu posso fazer uma baita cirurgia, posso fazer uma baita mudança, mas se não vai manter isso, é tempo perdido, meu, dela, é dinheiro perdido, dela, todo o investimento, todo o sonho. Sim. Quantas pacientes que você escuta falar: "Ai, era o meu sonho", por que era? Porque em algum momento ela deixou escapar isso, Hum. sabe. Então, o que eu mais tenho, e é muito engraçado, eu não tenho essa porcentagem, mas eu queria fazer, porque e eu posso chutar uns 90%. 90% das pacientes, elas não voltam nos retornos pós-operatórios. E quando voltam, elas voltam assim: "Ei, doutora, ó, saí de férias, hein, já engordei, tô uns 5 quilos mais cheinha, mas ó, já tô perdendo, hein, já comecei dieta, já comecei minha caneta", a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. "Já comecei minha caneta, tô fazendo academia". Não, tudo bem, entenda que pra mim tá tudo certo, mas o resultado pode ser perdido. Nessa de oscilar 5% de gordura corporal, já foi-se. Se for mama, pior ainda. Mama é Uhum. de todas a mais ingrata. A mama, uma vez que desce, ela não sobe mais. O É. abdômen, ainda você ganha uma gordurinha e você perde, vai ficar com uma flacidezinha, mas tá tudo certo. O É. abdômen ainda dá uma voltadinha. Lipo dá uma voltadinha. Apesar de interferir muito, vir com algumas assimetrias, mas a mama não. Eu falo uma mama, depois que ela vai pro chão, Engraçado. E as pacientes que eu mais vejo se preocupar com a alteração de peso são as que fazem lipo ou lipoabdominoplastia, né. E as da mama, uhum, não. é. E na verdade seria as pacientes que mais deveriam se preocupar com o reganho de peso, né. Exato. Porque assim, não até onde eu te acompanho, eu vejo que nem tecnicamente é fácil fazer uma mamoplastia, né. É difícil. Mama tinha que ser uma e nas costas. O É. duro é que são 2 e na frente. Eu brinco que é método de comparação. Aí sempre tem aquela questão: "Ah, mas minha mama direita é um pouquinho maior que a esquerda". Sim, sempre vão existir pequenas assimetrias. Ah, porque o tórax é diferente, a força muscular é diferente. Geralmente, a mama direita tem uma força muscular muito maior do que a esquerda. O músculo esquerdo é geralmente 1 centímetro mais alto que o direito. Então, a gente tem assimetrias. Assim como a gente tem assimetrias no rosto, a gente tem assimetrias na mama também, no abdômen também. Então sempre vai ser assim, a gente sempre vai se comportar de uma forma diferente, mas o duro é que a mama são 2, o abdômen a gente tem um, mas a mama são 2. Então é isso, assim, as pacientes não se preocupam tanto. Existe uma grande porcentagem de gordura na mama, Mama. e quando a paciente ganha peso, essa mama aumenta. Sim. Tanto é que a paciente é obesa, ela tem uma mama um pouco maior. E se ela emagrece, a mama vai no chão e fica fininha, Exatamente. molinha, sem tecido mamário. Por quê? Porque grande parte dessa mama é gordura. Então, quando a gente ganha peso e tem um implante, piorou. Porque agora é o peso do implante e o peso da mama. Então, essa é a cirurgia mais ingrata. Eu passei a fazer bioimpedância e rastrear essas pacientes de uma forma muito pertinha, porque a paciente vinha no pré-operatório com 66 quilos e voltava com 66 quilos no pós-operatório. Mas quando você compara a composição corporal de um mês antes e 3 meses depois de pós-operatório, é absurdo. Então, uma das coisas que eu acho que a paciente precisa ter consciência é: ela precisa trabalhar em 40 anos o que eu preciso trabalhar em um dia. E o que eu faço em um dia, ela precisa manter por mais 40 anos. Porque senão é um trabalho que é muito ingrato para mim. Sim. Porque eu vou lá, trabalho, né, o tempo que eu preciso trabalhar ali numa cirurgia, e se ela não mantiver esse resultado, ele vai embora. É, isso não é benéfico para ninguém, né. Com certeza. Eu falo muito isso nas consultas para as pacientes, eu falo que você é uma médica que se preocupa muito com o resultado como um todo, e não só para o seu, né, bel prazer, assim. Porque a gente trabalha para ter dinheiro, para pagar as contas, sim, mas se a gente não tiver satisfação naquilo que a gente faz, a gente começa a parar de ter vontade de fazer o que faz, né. Então, é claro que a gente não tá tentando assim, eu não tento ser a Madre Teresa de Calcutá, falar que não tem dinheiro na história. Tem, claro que tem. Todo mundo precisa pagar conta. Mas, para mim, a satisfação de ver as meninas que entram na sua sala, o jeito que elas entram, o jeito que elas saem depois da cirurgia, a luz delas é diferente, né. A autoestima, mexer com isso é muito gratificante. Então, quando a gente também vê o contrário, a gente fala: "Pô, a gente fez, a gente se esforçou, a gente estuda, melhora a técnica, melhora a equipe, nã 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 nã". Aí a pessoa vai lá e perde tudo em 3 meses. Pô, isso
É É, triste é para nós triste. também, né. Por mais que não mude nada na nossa vida no final das contas, quem fica com o maior prejuízo é a paciente, mas também não é gratificante para nós, Não, não é o que a gente imagina. quer. Não, assim, quando eu crio um pacote cirúrgico exatamente para a paciente ter menos dor de cabeça e para prepará-la da melhor forma possível, quando a gente cria os grupos e deixa esse contato tão íntimo, quando tem esse acompanhamento tanto do pré quanto do pós, isso tudo demanda tempo. Uhum. E ao mesmo tempo que ela precisa demandar no pós também, no pré, óbvio, e no pós também. Então é toda uma preocupação para que ela tenha a melhor experiência e o melhor resultado cirúrgico. Eu quero que essa paciente volte com um ano no pós-operatório, que graças a Deus, apesar de eu falar que é mais ou menos uns 90%, eu tenho os 10% ali, os 10% que são, assim, Excelente. não, é uma delícia de você ver no pós-operatório. Como a Lu, por exemplo, que é uma paciente Assim, nossa, irradia felicidade, fica no meio do corredor, tá sempre muito feliz e fala que o casamento melhorou, que a autoestima dela, que o que ela vê no espelho hoje a satisfaz, que ela mudou os os estilos de hábitos. vida Exato. Então é muito gostoso, porque olha o que a gente olha como a gente impactou impactou. na vida de uma paciente. Então, isso para mim é gratificante. E assim, de verdade, o valor que ela pagou, para mim, É, é fica assim, é irrisório. irrisório perto de tudo isso que eu vejo dela falar que hoje ela não bebe mais, que ela não come como ela comia, hoje ela come de uma forma muito saudável. Ela passou a se exercitar com muita frequência, ela se ama, ela tem prazer em colocar um biquíni. Poxa, é assim, é meu trabalho todo sendo extremamente valorizado e Sim. mantido. Então é muito gostoso. Então quando a gente faz todo esse preparo, né, nutricional, esse preparo de organização para paciente, tanto no pré quanto no pós, Isso. é muito importante. Esse é um ponto que sempre me perguntam, né, qual que é o segredo de se manter bem, né, fazendo dieta, em dieta, né. Eu falo que com certeza é um dos pilares, assim, principais de estrutura é organização. E eu faço o que eu posso para oferecer ferramentas para que as nossas pacientes possam ter uma melhor organização. Tudo que está dentro da assim, do que eu posso fazer, eu faço para elas. Então, nós atendemos muitas pacientes de fora, às vezes que moram fora do país, elas vêm para cá, eu dou uma lista, né, de lugares onde elas possam pedir, por exemplo, iFoods saudáveis no período que elas estão aqui no pós-operatório, que elas possam se programar com marmitarias saudáveis. Eu faço isso tendo em vista o endereço de cada uma, então assim, é um trabalho muito personalizado. Eu tenho esse cuidado de abrir o site do iFood, colocar o endereço da paciente, olhar todos os restaurantes saudáveis que vão estar ali no radar dela e ainda separar pelo menos 5 opções de prato para de cada restaurante para ela ter exatamente onde se direcionar. Então assim, tudo que eu posso para oferecer de ferramenta para ela conseguir se organizar, o que depende de mim, eu faço, mas realmente depende delas aplicar as ferramentas, né. Todas as pacientes do pré-operatório recebem um material de uma chama, eh, organização e manutenção da dieta, então tem vários, como organizar o alimento na geladeira, como higienizar, como se preparar antes, como fazer uma boa lista de compra, enfim, muitas nem abrem os PDFs, né. Uhum. É uma judiação, porque eu Você se gastei preocupa, eu gasta gastei energia, um bom gasta tempo ali conhecimento. tentando deixar a coisa mais didática possível. Também deixo ali um manual básico de entendimento para quem realmente é muito leiga e não sabe, às vezes, a diferença, né, de um carboidrato, de uma proteína, de um lipídio, de uma leguminosa. Então eu mando todos esses materiais bem didáticos, todas têm acesso. Então, assim, a gente realmente coloca o sangue ali, o suor, né, para que fique tudo muito perfeito e elas possam ter acesso a informações seguras, porque o que a gente vê por aí também é muita informação deturpada, né. É que vocês não sabem, mas a Camila, ela já foi fisiculturista, Uhum. então ela sabe lidar com extremos na vida, então ela foi uma atleta de altíssima performance, então ela sabe, tudo que pode ser, né, positivo ou negativo para chegar nesses extremos, e eu como paciente e eu tenho uma paciente também que passou por um pré-operatório e por uma cirurgia agora recente, e ela ficou encantada, ela falou: "Juliana,
Eu já passei por várias nutricionistas, mas eu fiquei encantada como a forma da Camila é fácil. Hum. Como é uma dieta tranquila, não é uma dieta sofrida. E eu como paciente agora, eu também eu achei isso também, que foi muito fácil, sabe. Obviamente, é aquilo que a gente estava conversando, no meu começo de dieta ainda eu tenho uns pequenos escorregões, mas é uma coisa fácil. É uma rotina fácil, onde, eu tenho um shake, eu tenho uma banana com iogurte, eu tenho uma aveia. Então são coisas fáceis da nossa dinâmica, da nossa vida, não tem nada de bicho, Mirabolante. nada. É comer comida de verdade. Hum. Descasque mais e desembale menos. É exatamente isso. É isso mesmo. Eu tento deixar fácil, assim, não sem querer virou um marketing meu, né, mas assim, não foi por isso não, foi porque eu sempre fui uma mulher de múltiplas tarefas, né, eu sempre cuidei de muitas coisas, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, eu cuido de várias coisas, de várias pessoas, então, para mim tem que ser uma coisa prática, porque se não for assim, não funciona. Então eu me coloco no lugar da paciente, na verdade, né. Então assim, eu tento não fazer nada mirabolante, porque a ciência já também mostrou N vezes que o que funciona é o básico, e o que funciona é comer a comida de Deus, né, comer a comida que Deus colocou na terra, e é bem isso mesmo, descascar mais, desembalar menos. Então não tem muito segredo, o que você precisa é lógico, de uma profissional que te faça um bom cálculo dietético, que entenda a sua dinâmica e que tenha vontade de te ajudar a organizar isso, né, que eu acho que é uma das partes principais do meu trabalho, é ajudar a minha paciente a encaixar e organizar a alimentação dela dentro do dia. Por exemplo, tratar cirurgiões, como eu faço com você e já fiz com vários outros, não é uma tarefa fácil. É um desafio, porque vocês ficam horas presos dentro de um local que vocês não podem comer nada, que no máximo vocês conseguem tomar um gole de água e olhe lá. E olha lá. Esse é um dos maiores dificuldades, porque você tem que fazer todo aporte calórico Uhum. em muito menos tempo, porque eu vou ficar ali 6, 8 horas ausente, sem, né, às vezes Sim. ingerir ou enfim, e fazer toda essa parte de proteína também, né. Tem Exato. um tempo muito mais Muito curto. é. É. Então, assim, eu gosto de desafios, eu adoro, mas faz parte do trabalho da nutricionista fazer isso. Então, se as pacientes vão a nutricionistas que não ajudam, tá errado, É. né. Faz parte do meu trabalho, eu não sou legal nem boazinha porque eu faço isso, faz parte do meu trabalho, te ajudar a organizar a sua rotina alimentar. E por isso que eu pego tanto no pé das nossas pacientes, para que, olha, uma semana antes de dar um mês da cirurgia, a gente entre em contato. Uhum. Para realmente eu conseguir falar com elas um mês antes da data cirúrgica, para dar Porque tempo suficiente de organizar, comprar e fazer, aham. né. Que é muito importante, né. Sim, É, com e certeza. assim, a gente falando, aproveitando o gancho, né, da mudança, né, de estilo de vida, o quanto essas pacientes que elas voltam, eu brinco que eu queria deixar uma câmera no consultório e fazer a filmagem da primeira consulta para a última consulta ali, né, geralmente com 1 ano de pós-operatório, onde a gente tira fotos comparativas e tudo mais, o quanto essa paciente muda. Muda. E essas pacientes que mudam o estilo de vida, elas ficam muito mais saudáveis. Mas a cirurgia não pode ser o estímulo para a mudança de estilo de vida, isso tem que começar antes. Eu Uhum. falo para o paciente, antes da cirurgia, você não faz nada, nada de atividade física, tá? Então, primeira coisa, a gente vai começar a pensar numa atividade física, que seja meia hora por dia. Vai subir a escada do prédio, não tenho tempo, sobe a escada do prédio, ao invés de subir no elevador, sobe pela escada, desce pela escada, sobe pela escada. Eu vou cansar. Sim, vai cansar. É assim mesmo, precisa cansar. O organismo ele precisa gastar também um pouco mais de energia. Vai fazer uma caminhada, andar numa bicicleta. Meia hora por dia é isso que você precisa, no mínimo, para ser funcional. Sim. Para você passar por uma grande agressão que é uma cirurgia. É uma cirurgia de implante, não tem problema, é uma grande agressão. O organismo ele não está preparado para aquilo. Mas é muito gostoso quando elas já vêm com essas mudanças e elas mantêm isso. Então esse retorno de 1 ano, ele passa a ser extremamente prazeroso, porque é uma pessoa que mudou totalmente a autoestima, é uma pessoa completamente nova,
A luz é muito Muito diferente, diferente. o brilho dessas pacientes É é muito. assim, ó, é muito gostoso. Mesmo essa paciente que às vezes ganha um pouco de peso, que eu já tive, né, a paciente voltou ali com 1 ano, fala: "Ai, Ju, ganhei um pouco de peso", tudo bem. 3, 4 quilos, então vai fazer atividade física, vai voltar para sua dieta, tudo vai voltar ao normal, mas o que não pode é passar muito disso, porque senão Sim. depois vai perder e perder mesmo. É. Mas é muito gostoso, assim, elas voltam com outra luz. Tratar o comportamento, né, eu sou apaixonada por comportamento humano, e eu acho que talvez isso também seja um diferencial no meu tratamento com as pacientes, e eu trago isso também para a área da plástica, não só para a área do emagrecimento, mas é importante mudar a mente, né. O que a gente ouve muito das nossas pacientes é, quando elas têm reganho: "Ai, devia dar para fazer uma plástica na cabeça, né". Porque, na verdade, tudo tá como você enxerga, como você recebe, né, já diria as psicólogas. Então, tudo é a forma com que você recebe. Se você recebe essa mudança como uma punição, seu corpo vai rejeitar, seu cérebro vai rejeitar e toda hora ele vai te mandar vários sabotadores para que você não faça essa mudança. Mas porque o cérebro é preguiçoso, ele gosta realmente é de gastar o menos de energia possível que ele puder, né? Então, é muito importante trabalhar essa mentalidade, né? Eu vejo que você faz muito isso e que é um diferencial muito grande, porque infelizmente, eu já conheci outros cirurgiões que simplesmente não ficam no raso e não se importam. Exato, ficam no raso. Tipo: "Ah, é isso que você quer fazer? Ah, então tá bom, beijo, tchau", né. Você não, você tem essa preocupação em educar, né, Hum. conscientizar, para que realmente a gente consiga fazer uma transformação na vida dessa paciente. E eu faço muito isso, isso é um dos meus valores, e até às vezes eu acredito que não tenha continuidade com algumas pacientes, porque eu bato muito nessa tecla e nem todo mundo está preparado para olhar para isso, Com certeza. mas esse é um valor que para mim é inegociável, então eu vou cutucar sim, eu vou tocar nessa ferida sim, eu vou precisar falar que muitas vezes o comportamento alimentar da paciente é um comportamento compensador, né? Então eu tô muito estressada, meu casamento não tá ruim, eu tô infeliz com o meu corpo, Eu vou comer. meu trabalho não tá satisfatório, aí eu vou comer. E aí, em vez de ter um problema, ela tem dois. É isso. Né? Eu acho que, assim, uma das maiores preocupações, eu acho que também é um valor, os meus valores são inegociáveis e a paciente que ela não entende esses valores, ela não vai ser minha paciente É, e tá tudo bem. e tá tudo bem. Não são todas as pacientes que estão preparadas para esse processo, porque é um processo. "Ah, mas é muito difícil, porque tem que marcar físico, porque tem que marcar a nutri, porque tem que marcar" sim, é pensando no bem-estar dessa paciente, é pensando na recuperação da paciente. Essa paciente para mim não é uma paciente de cirurgia, é uma paciente em que eu assinei, é meu quadro ali, eu assinei, ela vai sair andando com o meu quadro para Sim. todos os lugares. Então, assim, eu quero que ela saia andando com o melhor quadro possível, para ela ser feliz, para ela poder estar o tempo todo satisfeita. Então, essa é uma preocupação que eu tenho e muito intensa e é inegociável. E Ah, saudável, né, Ju? A gente não causa transformação estética, né, tirando a saúde da equação, nunca, jamais. Isso é um valor muito nosso também, né? a transformação ela vem de dentro. Antes Exato. de vir externamente, ela vem de dentro. E se ela não surge de dentro, essa externa não vai se manter. Esse é um fato. Bom, beleza. Falamos então de pré-organização, preparo e agora a gente vai para o pós. Bom, Ju, ganhei peso. Dos meus 90 ali por cento que some, acredito que uma grande parte deve ser por ganho de peso e porque eu sou muito chata, elas não devem voltar, porque elas vão falar: "Meu Deus, ela vai pegar no meu pé". E eu prefiro pegar no pé, mais ver do que, Sim, né, com certeza. simplesmente Você cuida, perder. né, Ju? E aí, bom, ganhei peso. A gente vai falar um pouco da caneta e todos os malefícios da caneta, porque benefícios tem, isso não, assim, a É gente inegável. É um inegável. ótimo medicamento, é um medicamento muito seguro. E realmente perde peso, Sim, é muito efetivo para aquelas pacientes que realmente são diabéticas, que precisam perder ou são peso, obesas, né. ou tem o lipedema que, né, já está muito bem Endometriose também. exato, tá bem estabelecido, né, que ajuda muito no lipedema, né, essa inflamação da coxa, né, da região da coxa.
Bom, beleza. Mas e para a cirurgia plástica em si? Nós vamos falar da parte que incomoda e que me incomoda muito, que é a perda da massa muscular. E o que Uhum. fazer nessas pacientes que vão usar a caneta? O que que a gente precisa, né, na verdade, se preparar para que a gente não tenha essa perda excessiva? Porque perda de massa muscular, perda de preenchimento, flacidez. Sim. E aí, muitas das vezes a paciente passou tecnologia para melhorar a qualidade de pele, para melhorar essa flacidez e agora de novo está com uma nova flacidez. Então vamos falar um pouquinho de como prevenir isso. Ju, a prevenção é dietética e de exercício físico, tá? Então, assim, como você costuma dizer, você não consegue, né, fazer milagre e nem as tecnologias, por mais avançadas que elas estão ficando. Se essa paciente teve um reganho e resolve usar a caneta, antes de qualquer coisa, ela precisa corrigir a dieta dela e ela precisa corrigir que tipo de atividade física que ela está fazendo. E aí sim tem que ser um tripé, né? Então tem que ser a medicação, exercício físico e dieta. Para a gente evitar ainda mais essa perda de massa magra que vem como consequência a flacidez também. Senão, realmente, nem você, nem a tecnologia, nem ninguém vai conseguir ajudar. Então, assim, o aumento de consumo de proteico é muito importante. A maioria dessas pacientes tem um consumo de carboidrato grande e nem percebe o consumo de gordura. A gordura, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, ela era grande preocupação, lembra? Ai, porque a margarina, a manteiga, creme de leite, não sei o quê. De repente, com o surgimento da dieta low carb, né, com essa estratégia, o carboidrato virou o vilão, né? E as pessoas esquecem que a gente precisa de carboidrato para construir massa muscular, tá? Massa muscular, né, tecido muscular, eu brinco que é como uma parede de alvenaria. Então tem tijolo e cimento. E a gente tem que comer o tijolo e o cimento, sendo que o tijolo é a proteína e o cimento é o carboidrato. A proporção deles também tem que ser adequada, senão a parede não para em pé. Né? Então tem que ter sim um consumo de carboidrato. Um carboidrato qual? Um carboidrato de baixo índice glicêmico, ou seja, que não fique dando pico de glicemia e pico de insulina ali, que não é o legal para nós. Mas o que essas pessoas fazem normalmente? Param de comer. Então elas perdem peso por inanição, o que é horrível, porque aí começa a perder cabelo, Uhum. começa a perder vontade de viver, porque ficam todas Depressivas, fraquinhas, hipoglicêmicas, hipoglicêmicas, exatamente, e fraqueza. o rendimento do treino vai para onde? É Pro ralo. incrível. E assim, eu vou ser, se eu falar que eu nunca usei, eu usei sim a caneta, e da primeira vez que eu usei, logo que lançou, foi uma estratégia errada. E eu vi e o meu corpo respondeu a isso. Tanto é que eu precisei fazer tecnologias de retração, porque eu fiquei com bastante flacidez na região do abdômen, onde eu já tinha lipoaspirado há um bom tempo atrás. E, não tinha usado a tecnologia, porque na época não existia, então já tinha um pouco de flacidez da lipoaspiração, e agora perda de massa muscular absurda, pouca ingesta de proteína, pouquíssimo carboidrato e obviamente quando eu ia comer eu preferia o carboidrato Hum. do que a proteína, e óbvio não era um carboidrato bom, era um carboidrato pior, porque já me dava um pouco mais de energia, então Sim. já ficava bem. O teu cérebro até te pede isso. O É. cérebro é muito inteligente. Quando a gente precisa de energia rápida, ele te dá estímulo do quê? De doce. Te Uhum. dá vontade. Nossa, vontade de doce. Assim, aleatória. Ai, vontade de doce. É porque ele já aprendeu que quando a gente come algum alimento que tem um sabor doce, porque ele não entende, né? Só a gente que entende, rapidamente ele tem energia liberada. Então, o que que ele faz? Te dá estímulo de doce. Mas se você comer um pão, vai ficar legal, você vai ficar bem do mesmo jeito, mas o cérebro é tão perspicaz que ele vai te mandar um estímulo como um doce. O sabotador, né? É o sabotador, ele é super. E assim, com o crescimento dessas canetas, isso interferiu muito no resultado cirúrgico. Exatamente, por perda de massa muscular, piora das flacidezes. As quedas das mamas, porque a paciente perde gordura corporal, ela perde gordura na mama, então cai, tem mais flacidez na mama com queda dessa mama.
E o pior, assim, queda de glúteo, que é muito difícil, a flacidez em cima do umbigo, que também é outra flacidez muito difícil. Então, a gente precisa lembrar que as tecnologias de retração, elas vão até 50%. Por isso que hoje, e também no começo, assim como as canetas, né, se usava muito, em grande quantidade, de uma forma totalmente despreparada para aquilo, Uhum. as tecnologias também. Então, hoje, a gente parou de usar para aquela paciente que era, abdominoplastia sem corte. É furada, essa é uma paciente que não vai retrair de uma forma adequada, vai ficar com muita fibrose e muita flacidez, porque eu falo que quando essa pele cola e tem muita flacidez, ela não cola reto, ela cola de uma forma totalmente desordenada, que é essa Uhum. fibrose, essas retrações que deixam aquele abdômen totalmente feio esteticamente. Então, até para a flacidez, a gente precisa saber indicar essas tecnologias, não é qualquer flacidez. Não, ela precisa responder de uma forma adequada. Então, hoje já se selecionou muito essas pacientes que a gente vai usar de forma adequada. Mas a caneta, ela veio como um grande malefício para a cirurgia plástica. Benefício no sentido de perda de peso Hum. para essas pacientes que passaram, mas malefício porque a grande maioria, eu também posso chutar índices altíssimos, no não acompanhamento nutricional. Eu acho que eu acho até meio chato quando eu falo sobre isso, porque fica parecendo que eu tô puxando sardinha para o meu lado, né. Graças a Deus eu tenho a ciência que me prova o contrário. Porque assim, desde o começo, eu sempre dizia que deveria ser obrigatório, no momento que o médico faz a prescrição da caneta, fazer um acompanhamento nutricional, né. Porque até para quem tem informação, e isso eu te falo de pessoas muito próximas a mim, né, que são nutricionistas, são médicos, são às vezes até próprio endócrinos, assim, que fizeram uso da caneta, tiveram mau comportamento nutricional. Por quê? É o que eu falo muito para os pacientes. Eu falo: "Você tem que começar a se preparar nutricionalmente antes, para você fortalecer a sua consciência nutricional, entender que é possível, entender por que que você tem que comer o que eu estou falando para você comer. Aí depois você vem com a caneta. Porque senão você senta na caneta. O que eu quero dizer com sentar na caneta? É se acomodar com o benefício que a caneta te traz. É a muleta, né? É a é a muleta. Eu E o falo que tirou a muleta, todo mundo cai, né? É reganho de exato, peso. Então, ou ela exatamente. muda. Então, se você não pensar nisso, né, nessa literalmente no que sustenta o resultado da caneta, que de novo, é a mesma coisa que sustenta o resultado da cirurgia plástica. E que sustenta uma bariátrica. Quantos Exatamente. pacientes ganham peso no pós-bariátrica? É, porque eles só resolveram o Momentar. sintoma. É, Eles não olharam a raiz do exa problema, né. Por isso que eu falo que realmente eu acho que, como você, não é qualquer paciente que passa comigo, porque eu faço o paciente olhar para a raiz. Você está comendo exacerbadamente, por quê? Qual buraco você está tentando tapar? Que tipo de abraço você está buscando? Porque de algum lugar está vindo. Então, eu não sou o tipo da nutricionista que vai olhar para essas pacientes e só vai prescrever um cardápio de déficit calórico. Tchau, beijo, obrigada. Porque isso não adianta nada. E aí fica insatisfeito. e aí os pacientes ficam nesse hiperapego ao cardápio também, sabe? E eu falo, gente, é É muito mais super importante a consulta, o retorno, o entendimento, alinhar, né? alinhar as expectativas, alinhar as Dificuldades. dificuldades do que o cardápio em si. Um cardápio em si qualquer um faz. Não precisa ser um grande expert. Não são contas matemáticas difíceis. Não é. Não, é você fazer que é difícil, É. né? Você E você manter. entender qual que é a dificuldade do paciente de aplicar aquilo. Onde está o, o, o buraco, entende? Então, usar a caneta só por usar é gastar seu dinheiro fora. Sabe? É perder tempo, é perder energia, é correr riscos de saúde, é ficar sem se alimentar. E aí eu brinco, né? Que é igual na época lá dos nazistas, em Auschwitz. Você fica magro, sim, mas a que custo? Você não come. Não, e eu estava vendo né, sobre um trabalho que saiu agora recente, que nunca se viu tanto uma taxa altíssima desse jeito de sarcopenia. E o que é a sarcopenia? A perda da massa muscular. E aí, para nós que trabalhamos 90% com mulheres, o buraco é mais embaixo.
Por quê? Porque temos a tal da menopausa. Já vem com tudo isso, já embutido. E agora com um Então novo estímulo, ela então, já minhas chega, amigas, né. olhem para isso. Não queiram emagrecer a qualquer custo, porque custa muito caro. E se você faz isso com 40, 45 e lá com 50, 55 você entra em Menopausou, menopausou, aí ferrou. uhum. Porque qual que é o problema, né, as pacientes, todo mundo é muito momentâneo, né, muito do dia. Beleza, eu tô bem agora, eu estou magra agora, então eu vou manter essa caneta porque eu quero estar magra, beleza. Qual que é o problema da sarcopenia, dessa perda de massa muscular? Daqui 10 anos, quando ela precisar levantar da cadeira sozinha, ela vai precisar dessa musculatura, musculatura da coxa, do glúteo, do quadril, e cadê essa musculatura? Hoje tem se visto, assim, pessoas muito magras, mas você vai ver essas pessoas não têm massa muscular. A pele pergaminho, descolada, uma pele flácida. E é isso, passou dos 50 e piorou, que isso já vem embutido na menopausa. A paciente já perde o cabelo, a paciente já fica com a unha quebradiça, a paciente já fica com um humor horrível, a paciente já tem perda de massa muscular e a pele, minha amiga, a pele é uma das maiores queixas, né? "Ah, doutora, minha pele era ótima, mas meu rosto despencou depois da menopausa. Ah, o abdômen eu até conseguia segurar, mas agora, na menopausa, não tem nada que segurar. Isso aqui era aceitável. Agora." Então, assim, a nossa preocupação no pós-menopausa passa a ser muito mais intensificado. Uhum. Então, esses resultados, eles vão ficar mais desfavorecidos, né? Porque a gente não tem preenchimento, a gente não Não tem o tem o que músculo. fazer, né. Porque assim, então você tá falando que não dá para ganhar massa muscular pós-menopausa? Dá, claro que dá. Mas nunca na mesma potência que você consegue ganhar dos 30 aos 50. Então a gente tem uma janela de oportunidade dentro dessa janela de tempo e as pessoas precisam se conscientizar em relação a isso. E não dá para ficar perdendo tempo por conta de um modismo, porque nós estamos vivendo um modismo que nós já vivemos alguns anos atrás, lá na época da Britney Spears, Christina Aguilera, Gisele Bündchen, que era todo mundo muito, muito magro, lembra? Uhum. Das calças baixas. Aí depois isso foi mudando, mudando, aí veio o mulherão, bundão, pernão, peitão, né, e agora voltou, né, parece que vem em É, ciclo mas moda é isso. totalmente Só cíclica, que né? tem que tomar muito cuidado, né, em ficar É o a excesso. par da tendência, por quê? Por conta que nós temos os nossos hormônios, eles têm tempo, eles vão, né, eles não são assim, ad eterno, e nós mulheres somos prejudicadas em relação a isso. A sarcopenia começa a acontecer a partir dali dos 25, 30 anos, e é uma coisa que só vai ladeira abaixo, nunca mais sobe. O que a gente pode fazer com os nossos hábitos de vida é frear o processo, mas parar é impossível. É impossível. Então, se a gente perde agora com 35, 40 muito peso de maneira errada, ao ponto de ficar sarcopênica, para a gente recuperar isso, né, É. vai ser muito mais difícil. E hoje tem, né, tem vários protocolos, em que muitos colegas médicos colocam, junto com a caneta de emagrecimento, um hormônio, né, para ganho e estímulo de massa muscular. Não sou contra, mas, para mim, cirurgiã, interfere diretamente na minha cirurgia. A cirurgia plástica por si só, sendo cirurgia plástica, ela já tem os seus riscos embutidos. Embutido. E um dos riscos de qualquer cirurgia plástica, seja ela blefaroplastia, face, mama, prótese, cirurgias que, né, são é, é igual você falou, o trauma é menor, porque quando a gente compara, por exemplo, uma mamoplastia, lipo e abdominoplastia, esse trauma é muito maior pela extensão da cirurgia. A lipoaspiração, por si só, ela Tempo demanda mais cirúrgico recuperação também, dessa tempo de anestesia, são várias tudo. coisas. E aí uma das coisas é em relação ao risco de trombose e sangramento na cirurgia. Então, paciente, assim, tem aqueles médicos que falam, não tem problema, você pode usar o hormônio, né, próximo da cirurgia, que não tem problema. Eu, Juliana, como rotina, eu acho que não tem ninguém que vai, depois de acontecer algum problema com essa paciente usando hormônio, levantar minha bandeira e falar, mas ela estava certa. Então, esse é um risco que sabidamente, ele existe. O hormônio ele aumenta a chance de trombose.
ele aumenta a chance de sangramento e hematoma nas pacientes né, que estão operando, e também, obviamente, aumenta algumas complicações anestésicas. Então, por via das dúvidas, essas pacientes na minha cirurgia vão suspender qualquer tipo de hormônio, seja ele tópico, seja ele oral, seja ele injetável, do jeito que for, 30 dias antes do procedimento, e só vai voltar 30 dias após o procedimento, exatamente pelos mesmos riscos. A gente tem um risco de trombose aumentado, óbvio, nas primeiras semanas ali do pós-operatório, mas esse risco ele persiste até um mês e pouquinho. Tanto é que depois do Covid, aumentam muito o nível de os casos de trombose. Então a gente aumentou também a proteção. Hoje eu faço uma profilaxia de trombose, então Clexane e Xarelto, por 30 dias nessas cirurgias grandes. Então para que eu vou dar um hormônio que sabidamente aumenta a trombose em uma cirurgia que também já tem esse risco? Então nas minhas cirurgias, mesmo que seja esse protocolo, seja lá qual for esse protocolo, precisa ser suspenso. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho do que você acha também em relação ao hormônio, que obviamente, né, ele é bom pra nós, porque assim, o resultado de lipoaspiração com hormônio é fantástico, né? Tem massa muscular, não tem preenchimento, mas aí a gente também tem problemas, né? Não são só benefícios. Olha, em relação, a essa modulação hormonal aí, eu acho que a gente tem que dividir em 2 grupos, né. Mulheres menopausadas e mulheres não menopausadas, né. Uhum. Falando de mulheres não menopausadas, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que você tem que ter um médico muito bom, porque infelizmente o que eu mais vejo hoje Masculinização. é é pessoas fazendo de forma abusiva para tirar dinheiro dos pacientes, para falar assim, né, para ser bem polêmica, mas é o que eu realmente penso, tá. Porque por que que eu me dói às vezes esse assunto? Porque era uma coisa que era para ser positiva, tinha tudo para ser positiva, se usada Utilização. se Correto. usada de forma correta e ética. Foi indiscriminado, né? Exato. Até por conta dessa perda da massa muscular, né, com o uso da caneta, precisou-se, né, de um Hã. outro Isso. componente fazendo com que a paciente não perdesse tanta caneta e o resultado. É. Então a paciente emagrece e agora ela ganha massa Sim, muscular, mas mas é o que eu brinco, né. saudável, né. Sabe quando nós somos as nerds que sentamos na frente, né, da classe, assim, da sala de aula, e aí os do fundão sempre fazem barulho e a gente acaba tendo uma prova surpresa e paga por isso? Eu acho que essa história aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Não tô falando que todos os médicos são ruins e incompetentes em relação a isso, muito pelo contrário. Já vi resultados Perfeito. incríveis. Aham. Porém, eu acho que hoje a gente vem Uhum. pagando pelo pessoal do fundão, pagando pelos médicos que usaram disso como uma forma de ganhar muito dinheiro, sem se preocupar com a real problema que isso pode gerar na vida de um paciente. E isso acaba me doendo, porque chega em mim o que ficou ruim. E Desorganizado. aí eles chegam pra mim, que não posso nem prescrever medicação, e fala: "E agora? O que que eu faço?". É porque é uma paciente que ela emagreceu sem pensar na alimentação e usa um hormônio sem pensar na alimentação. É. Vai dar certo só por um tempo, Não, né. e assim, como você disse, né, eu vim do esporte, eu sei exatamente o que é fazer uso de hormônio, né. Eu convivi com pessoas, assim, de usar categorias que usam muito, categorias que usam pouco. Na minha, é muito pouquinho, porque a gente baixa mais o percentual do que ganha volume. E falando de hormônio masculino para mulher, a gente precisa dele mais para volume, né. Uhum. A gente consegue ficar com um percentual bem baixinho ali, só com dieta, treino, quando você se esforça muito. E, enfim, então assim, eu sei malefícios, benefícios, tudo. Mas diferentemente do atleta, que ainda assim é muito julgado, eles não, como diz a minha avó, não fazem xixi fora do pinico, nenhum momento. É treino 7 vezes por dia, é dieta 7 vezes por semana. Então chuta o balde. Nunca.
E aí tem mais esse porém, porque daí muito desses protocolos são muito flexibilizados. Não tem tanto isso de: "Ai, vai fazer sua dieta, durma bem, se hidrate". Você não vê um fisiculturismo andando sem uma garrafa gigantesca de água na mão. Ele já está acostumado com esses protocolos, Sim, né, de alimentação, hidratação, cuidados. sim. E mesmo assim, E mesmo tem assim seus ainda tem seus problemas. problemas. Imagina você com o uso de hormônio, que a gente sabe que faz todo um desbalanço ali da parte do colesterol e tudo mais. É. E um paciente que já vai comer pouco e de forma errônea, Não, o que faz isso não, faz uma bagunça. é, Que é não, por isso que às vezes eu acabo pegando birra quando não é muito bem feito, porque faz uma bagunça metabólica tão grande, aí chega em mim depois quando já tá tudo bagunçado, fala: "Ai, me ajuda a reorganizar", eu falo: "Pô, agora", é. Ah, é muito sabe. difícil, né. É difícil. É óbvio, né, quando eu penso na parte estética, isso é um benefício danado, porque tá ganhando massa muscular, tá Sim. preenchendo e tudo mais. Mas, poxa, é muito mais que a parte estética, É, né, nós estamos sim. falando de saúde. Agora, falando de mulheres menopausadas, Aí o aí é diferente, outro né, mundo, é um buraco diferente. completamente diferente. É, A queira não é, ter nenhum hormôniozinho, sim, né, a aquela minha mãe passou por esse processo e, assim, a minha mãe voltou a ser a minha mãe, né, porque a menopausa acabou com ela, minha mãe sabe. tá deixada lá atrás, tadinha, então. A minha E mãe não aí pode, porque tem história familiar, e aí ela não pode usar nenhum tadinha. hormônio. Meu Deus, ela passou na raça essa fase. Ai, olha, E ainda até dureza. hoje, assim, colhe uns frutos, assim, Sim. sofridos, né. Fica muito mais estressada, perda de massa muscular. Ela falou: "Juliana, eu nunca tive essa pele casca de laranja como eu tô agora. Eu malho, 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 não ganho massa muscular. Então, Eu como pouco e tô ganhando peso". Então, assim, todos os balanços, né, sim. tadinha. Então, assim, poxa, mulher sem hormônio, meu Deus, é um Exato. vegetal na vida Por isso que eu falei, pesada. já é difícil para nós. É, mas Já é difícil para nós de natureza, já vem de fábrica. Por isso que eu separei bem em 2 grupos, né. Agora, quando a gente tá falando de mulher menopausada, aí os hormônios são maravilhindos, né, são maravilhosos, é outra vida. porque é outra vida, você consegue, parece que literalmente voltar para os Recuperação trilhos. Nossa, pós-cirurgia, muito, é totalmente maravilhoso. diferente, né. Minha mãe tinha recém feito, assim, um recover mesmo, mama, abdômen, costas, não sei o que, aí logo após ela entrou na menopausa, ela quase perdeu a cirurgia dela, É. sabe. Aí ela, ó, saiu correndo, encontrou uma endócrino maravilhosa, ponderada, que sabe o que está fazendo, né, não faz loucura, Pronto. controlou. Ela teve pressão alta, desenvolveu pressão alta. Então, assim, de novo, né, a estética, ela é um reflexo da sua saúde. Não pode ser o contrário, você não pode ser por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né, não pode ser assim, É, porque uma hora essa conta chega, né, ela não fecha, né. então ela não fecha. Ela Então chega e não fecha. o meu lance com hormônios é isso, assim. Eu acho que quando bem indicado vai muito bem, Uhum. mas a gente tem que ter seus cuidados. Hoje a gente não É. pode querer tampar o sol com a nossa peneirinha, né. Uhum. Então vamos finalizar, e falar sobre mitos e verdades. Tá bom. Lipo emagrece. Mito ou verdade? Essa já tá muito, a gente já é comum no nosso meio, todo mundo já vai saber responder. É. É mito, né, Mito. lipo não emagrece, na verdade. Pelo É. contrário, a paciente precisa estar dentro do peso para um bom resultado da lipoaspiração. Essa questão do componente conteúdo, né? Eu vou tirar o conteúdo, que é a gordura, e vai sobrar um monte de componente, que é essa pele. Ah, vou usar a tecnologia de retração. Não vai adiantar. A tecnologia ela vai até 50%. Então, se eu estou tirando muito conteúdo, essa pele vai ficar toda desorganizada, vai colar toda maluca, maior chance de Fibrose. fibrose, aderência e o resultado estético muito ruim. Sim. Fora que a paciente está inflamada. Se a gente está pensando em paciente, lipo emagrece, então a paciente está fora do peso. Se ela está pensando isso, então a paciente que vai ter todo o seu pós-operatório todo bagunçado, Sim. né. Eu tenho muitas pacientes que passam por um processo de emagrecimento longo, né, eu trato bastante obesas também, e aí elas sempre têm essa dúvida, né, da lipo. "Ai, mas você acha que só com lipo, só com lipo?" Eu acho que a lipo, é o que eu falo para as minhas pacientes, é a cereja do bolo, Uhum. né. Então pensa, você é uma paciente que já perdeu 20 quilos,
né. Mas assim, de forma coesa, coerente, com exercício físico, mudança de estilo de vida, tarará. Então o seu corpo vai mudar. Aí ficou aquela Gordurinha. gordurinha, Aquela pochetinha. aquela bolinha ali do lado do umbigo, do lado isso mesmo, o Aquele culotinho, gordinho. aquele gordinho atrás do sutiã, aquela coisa que assim, você pensa na academia, não tem nenhum exercício que dá pra você Você tá fazer. magra e não tem nem o que tirar mais, mas tem aquela Exato, aí tem gordurinha aquele que negócio. incomoda. Aí eu falo: "É pra isso que serve ali". É óbvio, é Por isso que aí. é uma lipoescultura. Exato. Porque você esculpe, você vai lá e dá a finalizada, né. Então, assim, é o decor da casa, né, é o é o decor ali do design de interiores, não é a estrutura. E tem uma coisa que a lipo não tira, que é a gordura visceral. Ah, Aquele muito importante aquela falar sobre isso. gordurinha dentro do abdômen. Sabe Uhum. aquela do estômago alto? Lembra aquela vizinha que fez uma abdominoplastia, que todo mundo fala que o resultado dela tá muito ruim? E por que que as pacientes geralmente identificam esse resultado? "Ai, de longe eu sei que ela fez abdominoplastia", porque ela é quadradinha, o abdômen inferior tá puxado e na parte superior, acima do Aquele umbigo, tem estômago. aquele estômago alto. Então todo mundo sabe que ela fez abdominoplastia, mas por quê? Eu falo que do estômago alto são 2 motivos. Ou ela operou fora do peso ou engordou no pós-cirurgia, porque o estômago alto nada mais é que a gordura visceral. E a gordura visceral é algo que não sai na lipoaspiração e está dentro dos órgãos, ele tá entre o estômago, o intestino, entre o fígado, e aí não tem nada que tire essa gordura visceral se não for dieta Dieta. e exercício físico, sem milagres. Então a lipoaspiração, ela é para pacientes que estão dentro do peso e que precisam tirar pequenas gordurinhas e exatamente para ter excelentes resultados. Exatamente. Fora do peso, assimetria. Paciente que ganha peso, assimetria. É muito comum a paciente que ganha peso reclamar: "Ai, mas ficou uma gordurinha direita maior que a esquerda. Ah, aqui ficou do lado direito uma gordurinha". Por quê? Você vai engordar de formas diferentes. Na lipoaspiração, você tira, é tudo a olho nu, a gente fala. A gente não vê exatamente se a gente está tirando 5 centímetros ou 3 centímetros. A gente não Uhum. sabe se deixou 5,1 e 5,2. A gente não consegue ver isso. A gente Implanta. lipoaspira, deixa tudo regular, a gente mede no pinte, que a gente fala, que é a gente vai apertando e sentindo. Ah, tá tudo igualzinho? Perfeito. Só que quando ela ganha peso, isso vai Uhum. exacerbar essa região que ficou levemente maior e que a gente, né, ninguém vê, nenhum cirurgião vê, ele vai ficar maior. E aí vem as queixas de assimetria pós ganho de peso, né, pós lipoaspiração. Sim, perfeito. Suplementos são desnecessários no pós-operatório. Eu já sei essa pergunta adoro, que eu sei que sai com uma receitinha de lá, daqui e de lá. Sim. Bom, suplemento é uma coisa delicada no pós-operatório, né, Ju? A gente prefere eu falo a gente, porque já trabalhei com outras pessoas que não têm esse zelo, tá? Então, nós 2 preferimos deixar o paciente mais limpo, né, que a gente fala, possível. Sem suplementos na grande maioria das coisas. O que a gente suplementa é só baseado no exame bioquímico, então você suplementa ali Vitamina D, vitamina D, D12 quando isso, precisa. bem assim, Pontual. bem pontual e personalizado mediante ao que a gente avalia de exame bioquímico e sintomatologia do paciente. Eu retiro tudo menos creatina, tá? Uhum. E suplemento 2 fitoterápicos de forma geral, né, para a grande maioria dos pacientes, que é um regulador intestinal para a gente tentar, né, minimizar esse desconforto intestinal ali dos 3 primeiros dias. A anestesia já faz esse desregular, ela já a anestesia que é na grande maioria tem seus opioides, eles prendem acaba que prendem o intestino, então é normal o paciente ficar sem evacuar nos primeiros dias de pós-operatório, e tem as medicações em que ela toma via oral também, tem os seus opioides ali também, que também interferem nessa ação intestinal. É. Então elas ficam totalmente presas, e paciente que vai todos os dias, elas ficam
ficam malucas, Malucas. malucas, porque elas, tipo, Literalmente enfesadas. não, um dia, exato, um dia elas já ficam: doutora, eu não fui ao banheiro". 2 dias: "Doutora, eu não fui ao banheiro, olha, ainda tá normal, tá tudo certo". É. Vai tomando a medicação. 3º dia, elas já, assim, topam qualquer negócio, então elas Exato. ficam desesperadas. E é perigoso, É, né, imenso. principalmente num pós-operatório, por exemplo, de uma abdominoplastia, cheio de ponto ali, às vezes a paciente desespera, faz uma força maior do que Aham. poderia fazer, Abre abre ponto. ponto e daí vira Mas uma por isso que é bagunça. importante, né, começar todas essas medicações antes, para Sim, quando já, porque a grande maioria nem olha as prescrições. a grande maioria já vem de um intestino preso. É. E a grande maioria também nem olha o que a gente prescreve para Exato, intestino. exa E aí, quando o bicho pega, aí você fala assim: "Ah, mas e aquela formulazinha você fez?". "Ah, "Ah, esqueci". Exato, é bem isso mesmo. E assim, né, um outro ponto que eu sempre gosto de retificar. Nós somos aquilo que absorvemos, não necessariamente aquilo que comemos, né. Então eu vou um pouco na contramão dessa máxima que a gente é o que a gente come. Não, não, a gente é o que a gente absorve. uhum, Então se esse intestino está muito inflamado, está muito constipado, ele não vai absorver. uhum, fato". Então você vai estar lá comendo, 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 fazendo um esforço para comer mais lindamente possível e vai estar jogando fora, porque não está absorvendo. Então, assim, intestino preso não é normal. Ficar 3, 4 dias sem evacuar não é normal. E as pessoas tratam isso como uma normalidade que ainda me assusta. Uhum. Por mais que seja uma das coisas mais recorrentes em consultório. Mas ainda me assusta, porque eu fico pensando, gente, será que ainda em 2025 tem gente que acha normal ficar 3, 4 dias sem evacuar? E tem. E tem muita. Então eu começo esse preparo já no pré-operatório ali na anamnese, né. E outra coisa que ainda é muito comum é entender a importância da ingestão de água. O intestino precisa de água para funcionar. Então a gente vai lá, prescreve as fibras e o paciente não bebe água, toma fibra, piora, Uhum. né. Então do meu lado, em relação à suplementação, é suplementação para esse intestino funcionar e eu ainda ajudo um pouquinho mais com enzimas digestivas. São enzimas naturais que ajudam também nessa digestibilidade, tanto desde lá do trato alto de estômago até intestino mesmo. Então, são as 2 formulinhas que eu costumo prescrever para as nossas pacientes e a creatina. Do resto, a gente suspende tudo 2 semanas antes, 2 depois. Whey, 2 semanas antes, 2 depois, suspende. suspende. Por quê? Porque ele tem uma ação pró-fibrótica, Exato. né. Então ele tem essa açãozinha, a gente não quer arriscar, fibrose, seroma, nada disso a gente quer correr riscos, então a gente tira e come proteína de verdade, né, proteína sólida, ovos e carnes brancas. A carne vermelha a gente também suspende pelo menos 15 dias, depois, principalmente, uma semana antes, 15 dias depois mais obrigatoriamente, porque ela também é mais Inflama pró-inflamatória. E também é mais rica em gordura, e também é mais difícil de digestão, e também pro intestino para o também. intestino, ela É péssimo. putrefa muito mais. Então, o que que a gente quer? A gente quer que esse trato gastrointestinal como um todo fique o mais fluido possível, porque tem um monte de outras coisas que estão deixando ele não ser fluido. Então, é o antibiótico que acaba com as bactérias gram-positivas, então já causa uma desbiose ali e não tem o que fazer, tem que tomar. Todos os outros medicamentos, então, anti-inflamatório, analgésico, tudo isso já faz uma irritação gástrica também do adenal. Então, né, já tem uma sobrecarga hepática ali que já veio desde antes. Então, são várias coisas que a gente pensa trato gastrointestinal, só estômago e intestino, né? Mas tem fígado, tem pâncreas, tem várias outras Dentro do coisas. processo, né. Exato. Então, a gente tenta facilitar o funcionamento de tudo isso para deixar a paciente confortável e fazer ela se recuperar melhor. Perfeito. Então, para minha rotina, falando de suplementos, hoje a gente tem pacientes que chegam com 4, 5 suplementos na Uhum. clínica e quando eu vou ver muitos deles têm estimulantes, isso interfere diretamente na anestesia.
Então a gente precisa suspender no mínimo 15 dias antes, elas sempre têm que falar tudo que elas usam de, vitaminas, suplementos, tudo, porque quando eu Uhum. pego às vezes a formulação eu falo: "Meu pai, tem muita coisa aqui que não dá para usar". Sim, Então, ômega 3, que é uma coisa que hoje é muito frequente, né, o uso sim. aumenta muito o sangramento, tem que suspender, eu suspendo 15 dias antes. Hormônios, qualquer tipo de hormônio, tanto tópico, oral, pelo menos 30 dias antes. Whey 15 dias antes, 15 dias depois, a Whey de colágeno fruta também? Também. também, Tudo que tiver BCAA? Também. Probióticos? Também. também. Altas doses de vitamina E, coenzima Q10, ginseng, que também é estimulante, Ginkgo biloba, jojoba, qualquer coisa com alho, também. então aqueles chás de alho Cúrcuma manipulado, também, cúrcuma que é muito também. comum. Então, é assim, são suplementos inofensivos Sim, muitas vezes que a ótimos, que a gente muito prescreve também prescreve, mas mas não para a cirurgia exato, não não é para essa fase. inofensivo. É, Exato. exatamente. Aumenta muito o metabolismo, É. melhora, Melhor, é ótimo, mas não não para essa essa fase. fase. Exato. Isso eu sempre deixo muito claro também, porque quando eu começo a explicar, É. as pacientes falam: "Ai, meu Deus do céu, mas o que que eu vou comer?" Eu falo: "Gente, calma. Entenda que essa dieta, ela tem começo, meio e fim, Uhum. né. Então, assim, o lado bom é que não é para você passar fome, como a gente falou no começo, não é uma dieta restritiva em quantidade, mas ela é muito específica. Ela é de qualidade, Ela é essa muito frase. exato, de qualidade. Então a gente tira, assim, alguns alimentos, mas tudo tentando prevenir uma, né, uma coisa depois, assim, um erro depois, enfim, uma consequência ruim. Então é isso, são 15 dias mais ou menos que você começa antes da data cirúrgica e, se possível, 15 a 30, eu sempre peço para, se conseguir, faça 30 pós-operatórios, sabe. Porque você pode explicar ainda melhor do que eu, mas os 15 dias pós-operatórios, São os piores. dependendo ainda mais do tamanho da cirurgia, ainda os tá muito recente, né, Ju, ainda tá muito judiadinho. Muito, e assim, as cicatrizes, elas podem abrir até 3, 4 semanas pós-cirurgia. É, Isso a gente tá falando de externo, imagina interno, exato. coisas que a gente não vê. Então, é muito importante a gente entender que os primeiros 4 semanas são essenciais e são as responsáveis pelo processo todo. Então, o que a gente faz nas primeiras 4 semanas refletem no resultado. Ah, a paciente se movimentou demais nas primeiras 2 semanas, 3 semanas, não respeitou o pós-operatório, a cicatriz não abriu. Que bom que não abriu, mas pode ter certeza que ela não vai ficar de boa qualidade. E a gente só vai saber disso lá para 4, 5 meses, quando já estiver lá na frente. Ela vai falar: "Nossa, mas eu fiz tudo certinho". Não, não fez. Lembra quando a gente estava lá nas primeiras 3 semanas que Uhum. você fez um esforço excessivo, pegou peso antes da hora, então tudo isso reflete lá na frente. Sim. Outra coisa é o esquecimento da creatina. Muita gente acha que tem que suspender junto com o whey. Eu tenho muitas pacientes que param a creatina. E a creatina é importantíssima no processo. Por quê? Você vai parar de fazer exercício físico, você vai estar com o metabolismo na tampa. Tanto é que tem paciente que ganha muito peso do inchaço no pós-operatório, ficam malucas. São pacientes que se preocupam muito com o peso. Tem um paciente que ganhou 10 quilos de edema. E quando vê, desincha, mas ela não só desincha, como ela perde massa muscular, Uhum. e aí ela fica seca. Então, tem as que gostam, mas as que fazem muita atividade física, elas não gostam, e não é por isso, é questão de manter essa massa muscular, porque ganhar massa muscular é muito difícil, É mas muito perder difícil. é só piscar. É. Piscou, perde massa muscular. Então, o processo pós-operatório é muito importante, a manutenção dessa massa muscular, porque para depois, para você ganhar isso de novo no pós-operatório, para você recuperar essa massa, é muito mais difícil. Sim, por isso que a gente bate tanto na tecla da ingesta proteica, né. De novo, eu ainda sempre chamo o carboidrato para conversa, porque muito se fala da proteína, e aí muito se fala mal do carboidrato, Uhum. né. Mas por que isso? Porque a gente tem um acesso muito facilitado ao carboidrato. Então, a gente está aqui gravando hoje, você vai ali na recepção, tem uma balinha, tem um chocolatinho, tem uma bolachinha. Então, o carboidrato, ele está muito fácil acesso para nós o tempo todo. Então a gente não precisa ficar lembrando o paciente que come carboidrato, porque o mundo já faz isso por nós. Já a proteína não é assim, né? Eu nunca cheguei numa recepção e tinha um ovo cozido pra gente comer. É, bem isso. Então, a gente tem que ficar lembrando toda hora, olha, proteína, né? Ainda mais com a nossa cultura gastronômica também do pãozinho com manteiga, enfim.
Mas isso, tanto que a gente falou de cicatrização, mas da massa muscular, como que a gente faz para não perder massa muscular? Número um, ingesta correta de proteína. Então, a gente vai matar 2 coelhos com um tiro só, né, ajudar na cicatrização e manutenção. Número 2, a creatina ajuda bastante sim, né, nessa recaptação do ATP e tudo mais, ajuda a manter essa massa magra. Número 3, sono. Nossa, o sono, gente. Se todo mundo soubesse o quanto o sono interfere em tudo, no ganho de peso, na perda ou ganho de massa muscular, no metabolismo, no estresse, no infarto, ou quantos A pacientes, apneia do sono, tudo, né? tudo, né, É, são pessoas que dormem pouco, falam, eu durmo pouco, gente, mas no cérebro, não, no raciocínio. você sabe que eu tava com um problema agora recente, que eu já te contei que eu tenho insônia, né? Muita insônia. E é uma das coisas, e assim, eu tenho uma restrição enorme em tomar qualquer tipo de medicação. Eu tenho vários colegas que falam: "Ah, Juliana, toma medicação para dormir". Eu tenho muito medo, porque minha família é muito dependente de medicação para dormir. Então eu me vejo neles ali nessa dependência. Então meu medo é tomar um relaxante muscular e ficar dependente daquilo o resto da vida. Então eu vou até, tipo assim: "Ah, faz exercício", beleza, eu tô ali me matando, corro, não sei o que, esperando melhorar a minha qualidade de sono. Mas é ficar um pouquinho nervosa, um pouquinho estressada, próximo da TPM, aí eu perco o sono. Essa semana agora eu já sei, já tô sofrendo pela semana que tá entrando, Antecipes. porque eu já vi hoje no meu aplicativo que faltam 7 dias para eu menstruar, e eu sei que essa semana vai ser minha semana. E qual que é o problema? Não, assim, não, a conta realmente não fecha. Você dorme menos, você fica muito mais estressado. A vontade de doce é uma coisa absurda. E parece que a alimentação, tudo que você come é pouco. Tudo é pouco. Então, eu comi um boi. Não tem problema, tem 2 bois, porque é tudo você quer comer em excesso. Sim. Então você nunca está satisfeita, né? Não tem essa saciedade, nunca chega. Então o sono, ele é, eu acho que um dos principais pilares, quando a gente fala da parte inflamatória, recuperação, anestesia, e que é uma coisa que interfere muito. A paciente já está irritada porque ela já está dependente, né? A mulher, principalmente, né? Meu público é 98% feminino. Então, a mulher, ela é independente por natureza. Sim. E aí ela passa a ser dependente por um período no pós-operatório. E aquilo já mata. Eu falo: Pega a cadeira, pelo amor de Deus, aluga a cadeira. Cadeira é uma cadeira elétrica que te bota em pé, você não vai precisar chamar ninguém para te levantar do Sim. sofá, porque essa dependência é horrível e daqui a pouco essa paciente já tá levantando. Essa paciente já levantou e já saiu andando, como? Já apoiou a mão, já fez tudo que não podia fazer e saiu andando, porque ela não quer chamar o marido pela 20ª vez, porque ela quer fazer o xixi, o marido já reclamou: "Meu Deus, de novo o xixi?". Então assim, É isso a mesmo. questão da dependência já mata. A posição. A paciente já não aguenta ficar de barriga para cima. São 30 dias de barriga para cima. Fez abdominoplastia, não pode fazer pressão nesse abdômen. Fez a mama, não pode fazer pressão nessa mama. Então, como vai dormir de lado, essa mama ficar pendendo? Essa Sim. prótese vai acabar deslocando. Então, são 30 dias de barriga para cima. São 30 dias de dor lombar. São 30 dias sem ela dormir bem. Ela falou: "Juliana, eu não aguento mais dormir de barriga para cima. Eu já não durmo mais". Então, a paciente está estressada no talo. Então a gente precisa achar formas de melhorar essa condição do sono, alimentar e tudo. Então a grande preocupação nossa não é com o processo pós-operatório, é tudo que envolve esse processo Exato. pós-operatório. E o quanto isso reflete nessa recuperação da paciente. Cortisol alto, quem que cicatriza com cortisol alto, Ninguém. Jesus? Paciente nervosa, estressada. Até a glicemia altera, a pressão arterial altera. Então é muito importante que a paciente entenda que todas essas nossas preocupações são para ter um bom pós-operatório. Um pós-operatório feliz, paciente feliz, médico feliz, nutricionista feliz. Por isso que a gente vai cercando, né. Exato. A gente vai tentando cercar todos os problemas possíveis. Então você imagina a dor lombar com uma barriga estufada, Marido com feliz, com né? gases fétidos, o auê que isso não vira, Não, e o né. marido, né? E o marido assim, pelo Porque ela tá amor de Deus, é o pior período da vida, por que que você foi inventar de fazer isso? Mas se você que quis fazer isso, Exato. por mim você não teria feito. E a Você paciente estava assim: "Por que que perfeita. eu fiz isso?", né. Eu falo que é a fase do arrependimento. É, Aí depois o marido curte o avião novo. Ele vai aprender a exatamente. pilotar o avião novo, mas até que Até lá. E até que esse exato. avião seja pilotado. Olha, dá o trabalhinho. Mas é isso, o sono é uma coisa que eu bato muito na tecla. Para algumas pessoas que já vêm com esse histórico, eu também faço uma prescriçãozinha de umas plantinhas mágicas ali. E sei que também quando é muito crônico, você também faz uma prescrição, né, mais, ali
mais fortezinha para dar esse aprendizado. Pelo menos para ela conseguir dormir nesse Exato. período É que tem pós-operatório, né. muitas pacientes aí também, né, é o papo, assim, de outro o podcast, mas aí quando a gente entra nas questões emocionais, nas questões de medo, né, você pega uma paciente um pouquinho mais hipocondríaca, nos 3 primeiros dias, que são os 3 primeiros dias que ela deveria fazer um repouso absoluto e ficar mais tranquilinha, ela fala: "Ai, misericórdia, vai abrir. Uhum. Ai, não sei o quê. Ai, eu vou ter um treco. Ai, eu vou infartar, vai me dar um trombo, eu vou ter um AVC". Se for da área de medicina, então, piorou, né, porque daí a gente vê problema em tudo, a gente sabe o que vai acontecer e daí vira aquele caos. Eu lembro que quando eu fiz a minha mama, eu ficava assim: "Ai, meu Deus do céu, porque, ó, quantos dias já foi? Porque eu posso ter um trombo, posso ter um trombo, eu vou ter um AVC, eu vou dar uma dor de Eu falo cabeça". para as pacientes: "Ó, pode parar, né, É, pode parar, ó, pensamento negativo atrai coisa negativa", e é exatamente. incrível como a Atrai. energia É, faz o processo. Pode estar tudo bem, pode estar tudo maravilhoso e a paciente fica: "Ai, vai acontecer alguma coisa. Ai, meu Deus, ai, vou com medo de morrer". Acontece, acontece. gente. Então a primeira coisa é fazer uma oração e deixar com que E confiar, e né, entregar. confiar e deixar com que o pós-operatório e tanto o intra quanto o pós seja maravilhoso, faz a sua parte, mas assim, pensamento positivo. Sim, o Medo vai tempo ter e tá tudo bem ter medo. A gente tem medo de tudo que é novo, com o certeza. inesperado, e tá tudo bem. Mas o que não pode e não cabe nesse momento aonde, né, a vida tá em jogo ali, é uma Ah, com cirurgia, é ter certeza. pensamento negativo. Sim, E assim, tem que estar todo mundo conspirando a a favor. favor. Então a família tem que estar conspirando a favor, se for preciso, mantenha esse em sigilo, divida com menos pessoas possível, Pra dar menos pitaco só possível. pessoas que realmente torcem para você, querem seu bem. Então esse é o momento em total atenção e que você precisa de total apoio, que vai ficar fragilizado. Com certeza. Então, só para a gente finalizar, suplementos também mito, a gente mantém, mas óbvio, depende do suplemento. É, Então é importante a gente bater nesse ponto, porque todas as medicações precisam ser faladas e precisam ser, comunicadas, para a gente saber o que suspender e o que não suspender. Então, uma das coisas que assim, que é mais negligenciado pela paciente no pós-operatório é a questão da cinta cirúrgica. A malha cirúrgica, ela tá no meu pacote cirúrgico exatamente para a paciente não pegar da colega, pegar do parente, a malha que foi apertada, ajustada, porque a malha, ela não é para extrema compressão, principalmente nos primeiros dias de pós-operatório. Ela precisa estar justa e não apertada. Paciente que tem uma malha justa, que fica pinçando na cintura, ela faz mais inchaço, faz muito mais chance de fibrose ou até retração dessas áreas de pinçamento. Então, proteção dentro dessa cinta, dessa malha, é importantíssimo, como aquelas talas que todo mundo odeia. Todo mundo odeia a placa cirúrgica, porque a placa pega na mama, a placa pega no abdômen, ela pega na coxa. E paciente que é mais curtinha, piorou, porque essa placa sobe, essa placa desce. Mas ela é muito importante. Hoje eu faço de uma outra forma, eu tenho uma placa cirúrgica que eu uso para muitas pacientes, mas para paciente que é mais curtinha, tem um troco mais curtinho, eu tenho um outro artifício exatamente para ela não ficar tão incomodada. Eu uso uma espuma em que, a paciente eu corto essa espuma de acordo com o tronco da paciente, então ela fica mais confortável nesse pós-operatório. Mas o uso dessa proteção é muito importante. Então essa malha que eu ofereço no meu pós-operatório já é pensando que é uma malha adequada para cada paciente. E aí eu faço uma malha um pouco maior, uma malha um pouco menor. E eu também tenho na minha equipe, e fica, assim, de uma facilidade absurda, que é a costureira que fica né, assim, junto com a gente lá. Então, enquanto a paciente ela chega para fazer a drenagem ou chega para os curativos, a costureira já vem e pega essa malha para fazer o ajuste. Geralmente, um ajuste é o suficiente, porque essa malha também não pode ficar sendo ajustada de forma frequente, porque senão ela acaba, ela, né, se pinçada de uma forma mais intensa, acaba perdendo essa malha e até prejudicando o resultado da paciente. 4 semanas é o suficiente na grande maioria das minhas pacientes. Eu, falo para o paciente continuar esse pós-operatório, então a drenagem, né, esse acompanhamento com a fisioterapia depois de 4 semanas, mas só depois do término e quando eu libero. Tá, não tem mais fibrose, tá tudo bem, beleza, daqui para frente você pode reduzir a quantidade de drenagem, pode fazer próximo da sua casa que vai ser mais uma manutenção. Mas essa fase de malha, tala, ela precisa ser junto com a minha equipe cirúrgica. Então eu tenho a fisioterapeuta que trabalha junto comigo, ela já está acostumada com os pós-operatórios,
ela já sabe como conduzir cada paciente. Ela me manda notícias, ela me fala se tem líquido, ela me fala como tá o pontinho, se o ponto tá bom, se a paciente tem fibrose, se não tem. Então ela me dá todos os passos que já me prepara para eu poder receber essa paciente já no próximo retorno. Então eu já fico de olho em qualquer alteração que tem. Então, tudo isso favorece uma comunicação muito mais importante, uma comunicação uniforme e, assim, um pós-operatório de forma adequada. Então, não é para pegar a malha da colega, a malha precisa ser nova, de tecido adequado. Uma das coisas mais difíceis é quando o marido vai fazer o fechamento dessa malha, ele xinga o cirurgião, se xinga a fisioterapeuta e xinga a paciente, por que que ela foi fazer isso. Mas esse ajuste da malha, sempre mantendo essa paciente mais justinha, é muito importante para não ter acúmulo de líquido, para diminuir essa inflamação, reduzir esse inchaço, diminuir a tensão em cima da cicatrização. Então, de novo, não é para pegar a malha da coleguinha, precisa ser uma malha nova, uma malha acompanhada e boa para o pós-operatório. Precisa ter o acompanhamento da fisioterapeuta, ela não é um luxo, ela é essencial. E uma fisioterapeuta ruim, que não é especializada para aquele processo, ela pode estragar um resultado, então precisa ser uma fisioterapeuta da confiança do cirurgião, uma fisioterapeuta parceira. Então, muitas dessas coisas interferem muito no seu resultado cirúrgico. Exatamente. Então é isso, foi um prazer. É muito Foi bom meu. ter você aqui sempre. Também adoro nossos papos, é muito bom. E são longuíssimos, Sem aflição, né? Porque 2 tagarela. mas olha, é muito legal. Eu acho que É esse muito é um gostoso. podcast muito, muito cheio de informação. Cheio de informação. Isso aqui deveria ser pago, tá, gente? Só pra dizer. Porque as pessoas pagam muito caro pra passar da nossa consulta, a gente entregou tudo. Não, e entregou tudo. E é muito legal, porque as pacientes elas precisam estar mais orientadas sobre o processo, mesmo que não sejam nossas pacientes, mas Com elas certeza. precisam saber o que fazer e o que não fazer, até para elas terem um bom resultado, independente de onde elas estejam, que pode ser aqui no Brasil, ou pode ser em vários. Fora, né? Porque às vezes é muito rica, às vezes atende gente de fora. Mas, gente, muito obrigada. Eu amei, como sempre. Que bom, fico Espero feliz. fazer mais e mais. E é isso, vamos já programar o próximo. Foi um prazer. Então, pele, papo e ponto com a doutora Camila e a doutora Juliana.